Bom, agora são 8 horas e 32 minutos para você que acompanha o Jornal da Manhã, também por imagens na internet, aqui com o professor Vila, Denise Campos de Toledo, para receber nos estúdios o governador de São Paulo, João Dória, que completou 100 dias no cargo, está completando 100 dias no cargo e vem aqui fazer um balanço da administração até agora. Tudo bem, governador? Bom dia, obrigado pela gentileza mais uma vez. Tiago, bom dia Denise, bom dia Vila, bom dia ouvintes e internautas da Jovem Pan. Governador, já falando agora há pouco, a gente colocou mais um depoimento sobre a Previdência e os jornais trazem hoje que o senhor está querendo fazer uma espécie de campanha entre os empresários em relação à Previdência. De que forma o senhor mesmo pode articular isso? Tiago, todas as palestras que eu tenho participado, ontem foram 2, eu tenho motivado, convocado o empresariado para defender a reforma da Previdência. O silêncio não ajuda, não basta dizer sou a favor da reforma da Previdência. É preciso fazer o que a Jovem Pan está fazendo. Provocar, estimular, ouvir opinião, o setor produtivo, que é o maior interessado, afinal de contas a reforma da Previdência ajuda o setor privado, capitalizando, dando estabilidade, dando condições de progresso, desenvolvimento, geração de emprego, geração de mercado, não pode ficar em silêncio. O silêncio só ajuda quem não quer a reforma da Previdência, Tiago. E ajuda essa turma da esquerda, principalmente, a intimidar e a emparedar aqueles que defendem a reforma da Previdência no Congresso Nacional. Agora, governador, em relação à Previdência dos estados, a gente vê uma posição meio dividida dos congressistas e mesmo de governadores de não ter aplicação imediata ou ter. Seria muito importante para os estados e São Paulo seria o mais beneficiado com a aplicação imediata das mudanças. Como é que fica essa discussão? Denise, na verdade, todos os estados seriam beneficiados. Eu não vejo estados mais ou menos beneficiados. Mas pelo volume, né, financeiro, São Paulo é maior nesse sentido, mesmo, sim. Né? São Paulo tem 32% da economia brasileira. E o governo já definiu, através do ministro Paulo Guedes, que inclui dentro desse contexto aquilo que vai representar o reflexo positivo para os estados. Chegou-se a se pensar em apartar isso. Felizmente, o governo adotou a medida correta de manter isto dentro da reforma da Previdência Federal. O impacto será muito importante para os estados. São Paulo tem uma situação relativamente boa, apesar do déficit de 10 bilhões e meio de reais que herdamos do governo socialista Márcio França, mas ainda assim é recuperável. Nós estamos fazendo a lição de casa para entregar, no final desse ano, São Paulo com 0 de déficit. Mas há estados no Nordeste, mesmo aqui na região Sudeste, Sul e Sudeste, caso do Rio Grande do Sul e Minas Gerais, assim como Goiás no Centro-Oeste, que vivem situações dramáticas. A reforma da Previdência ajuda a criar estabilidade e a permitir que os governadores desses estados possam, a partir de 2020, governar com a certeza de que terão recursos para a saúde, educação, o custeio da máquina pública e também investimentos em infraestrutura, segurança pública e outros serviços. Eu ia perguntar sobre a reforma da Previdência, mas para não ser monotemático, eu vou deixar para daqui a pouco, né? Porque senão parece que não há outro assunto no Brasil a não ser isso, que é um assunto importantíssimo. É o mais importante desse momento. Mas... Sim. Mas eu vou perguntar da questão da pesquisa Paraná, que foi apresentada aqui na Jovem Pan. O senhor encontra muita dificuldade de avaliação ainda na região metropolitana, de acordo com a pesquisa Paraná. Mais na capital do que na região metropolitana. Mais na capital, então para ser mais preciso. E no interior o senhor vai muito bem. A quem o senhor atribui os maus resultados aqui na capital? Não são maus, eles não são bons. Não estou querendo fazer aqui uma situação do neologismo para disfarçar. Mas a nossa situação é excepcionalmente boa, como vocês viram. Aliás, o Murilo, ao falar aqui na Jovem Pan, reproduziu exatamente isso, eu acompanhei. Muito boa na região metropolitana e não é boa, ela é regular aqui na capital de São Paulo. Ainda é o resíduo da campanha. E isso ao longo dos próximos meses, lembrando que nós estamos com 101 dias de governo. Então ainda há um resíduo, e o Murilo, aliás, fez essa observação corretamente, aliás, de que isso ainda é um pouco o resíduo da própria campanha, e o resultado foi exatamente esse. Na campanha eleitoral, vencemos muito bem, com uma diferença muito larga no interior, vencemos bem na região metropolitana, e aqui nós não vencemos na capital. Já melhoramos, se você observar o índice de outubro e depois no segundo turno em novembro e agora deste mês de abril, a situação já melhorou bastante, crescemos 25%. Creio eu que fazendo a coisa certa, cumprindo um bom governo, nos próximos 100 dias nós viramos o jogo aqui na capital. Tem a ver com a gestão Bruno Covas? De certa maneira tem sim, Vila, não vou dizer que não tem sim. E o Bruno vem procurando agora fazer ajustes necessários, definiu ontem, inclusive, vamos dizer, um novo programa de prioridades e, a meu ver, acertadamente elegeu a zeladoria urbana como prioridade número 1 da sua gestão.
prioridade significa destinação de recursos e mobilização das equipes da Prefeitura de São Paulo. Isso começa a ser colocado em prática agora e ao longo dos próximos meses já teremos, creio eu, bons resultados aqui na capital. O governador, em maio o PSDB vai escolher o novo presidente. O senhor vem apoiando o ex-deputado Bruno Araújo e eu pergunto para o senhor de que maneira que o PSDB, com essa mudança, vai se renovar, como o senhor vem destacando a necessidade de se renovar o PSDB, não ter um PSDB em cima do muro. Tiago, em São Paulo já não tem PSDB em cima do muro desde o dia 2 de janeiro, contei isso aqui para vocês. Mas no plano nacional haverá uma renovação natural. Aliás, renovar não significa condenar o passado, nem quem ocupou posições na Executiva Nacional do PSDB. Isso é normal, isso é do processo democrático. O Bruno Araújo deverá ser eleito presidente nacional do PSDB, jovem, mas com um histórico muito bom já no plano legislativo, no plano executivo. Foi um bom ministro, um bom deputado federal, estadual, um bom líder no Congresso Nacional e traz a juventude, que é o que o PSDB precisa, falar com os jovens. Nós temos que mobilizar os jovens e trazer os jovens de volta para o PSDB. Jovens e mulheres, Tiago. Mas para isso temos que ter programas, propostas, colocações claras, nada de muro, nada de vamos ver, quem sabe, veja bem, nós temos que ter posições muito claras e deixarmos de ser também, Vila, um partido analógico. O PSDB precisa ser um partido digital, não pode ser mais um partido analógico. Acabou esse tempo. Então, para contagiar, nós temos que ter um novo programa, um novo posicionamento. O PSDB, a nosso ver, deve caminhar para ser um partido de centro, não mais de centro-esquerda, com capacidade, evidentemente, para dialogar com a esquerda e com a direita e condenar os extremos, tanto a esquerda quanto a direita, mas um partido de centro, liberal na sua proposta econômica, defendendo claramente um movimento de equilíbrio, mas com posições firmes e apoiando a livre iniciativa. Governador, o secretário de Cultura tem tomado algumas atitudes que causou alguma polêmica aqui no estado de São Paulo. Alguns imputam... A cultura é sempre polêmica. É, sempre polêmica, é mexer em vespeiro. Alguns imputam que ele não conhece São Paulo. Até lembrei de uma piada de 1985, o Jânio Quadros dizia que o seu opositor, Fernando Henrique Cardoso, não sabia onde era Sapopemba, mas sabia onde era o Quartier Latam. Então, ele teve duas medidas bastante problemáticas. Uma já é revogada, a questão do projeto Guri, né? Outra em relação às oficinas culturais. Os dois, tanto o Guri como as oficinas culturais, têm um trabalho brilhante. As oficinas culturais exercem um excelente trabalho. O porquê disso? É falta de recurso, o orçamento está pequeno, a previsão orçamentária feita pelo governo anterior superavaliou as receitas. Qual é a questão? O que envolve essa questão da cultura especificamente? Exatamente esse último ponto que você colocou, Vila. O governo socialista do Márcio França superestimou a receita e subestimou despesas. O resultado, um déficit de 10,5 bilhões no orçamento do Estado. E isso foi um trabalho técnico, não teve nada de relação política, análise política, feita pelo secretário Henrique Meirelles. Portanto, não foi responsabilidade, vou salvar a pele aqui do Celso Saleitão. Ele apenas cumpriu a determinação que era contingenciamento. Mas quando nos apresentou o programa de contingenciamento da cultura, eu disse, na cultura nós não vamos contingenciar. E até declarei aqui, a uma entrevista, acho que foi ao Fernando Martins, se não me engano, que o projeto Guri estaria preservado, nenhuma modificação, nenhuma demissão, nenhuma redução do projeto Guri e das oficinas culturais. Aliás, alertado por você, inclusive, numa intervenção que você fez aqui, não comigo, mas aos ouvintes da Rádio Jovem Pan. Não teremos contingenciamento na cultura. Estamos buscando, evidentemente, o programa de economia, a redução de despesas e também acelerar os programas de desestatização, concessões, privatizações e PPPs, para que até o final deste ano nós tenhamos coberto o déficit de 10,5 bilhões que nós temos no orçamento. Agora, a cultura não se altera. A cultura é parte da educação de um povo. É fundamental e importante que ela seja prestigiada e apoiada. Agora, governador, há mudanças também na área cultural, no âmbito federal, a questão da Lei Rouanet. E isso poderia afetar, inclusive, a reestruturação aí de museus. E a gente tem a novela do Museu do Ipiranga aqui em São Paulo. Como é que há alguma discussão com o governo federal em relação a isso? Como é que você vê essa proposta de um corte assim linear? Não creio que vai haver. Eu acompanhei a entrevista do Augusto Nunes, aliás, estranhei a ausência do Augusto Nunes aqui, viu? Augusto, cadê você, Augusto Nunes? Está ouvindo. Tá ouvindo, eu sei que ele está acompanhando, estou brincando com ele porque eu gosto muito dele. Eu acompanhei a entrevista que o presidente Bolsonaro fez com ele. Acho que o presidente ali foi talvez um pouco impulsivo. Ele tem restrições em relação à Lei Rouanet, mas não a ponto de coibir, inibir ou acabar com a Lei Rouanet, porque eu conversei com ele e ouvi dele que a Lei Rouanet não vai terminar. E o Osmar Terra, que é o ministro que cuida dessa área,
tem também uma posição muito clara. Ela precisa ser melhor controlada, os recursos bem aplicados para a indústria da cultura brasileira, nada de financiar shows internacionais, artistas internacionais, nada contra. Podem e devem vir ao Brasil, Tiago, mas não com dinheiro público, venham com recursos privados. Não haverá interrupção no projeto de apoio aos museus, nem mesmo aqui, obviamente, ao principal museu brasileiro neste momento, que é o Museu do Ipiranga, o Museu da Independência. Quero até dar uma boa notícia aqui. Mas vai usar a Lei Rouanet. A Lei Rouanet, não, sem Lei Rouanet é inviável, não há como recuperar nem este museu, nem nenhum outro museu brasileiro. Portanto, não vejo nenhuma perspectiva de que isso seja modificado e mantido o compromisso do presidente Jair Bolsonaro conosco e do ministro Osmar Terra também, de manter a Lei Rouanet e mantê-la, sobretudo, para a recuperação de bens culturais e históricos, como é o Museu do Ipiranga. E aproveitar para dar uma boa notícia aos ouvintes, aos nossos internautas da PAN que nos acompanham neste momento aqui no Jornal da Manhã. Ontem nós fechamos a 10ª cota de 12 milhões de reais, já captamos 120 milhões de reais em 3 semanas. Me disseram logo no início, isso é loucura, não vai conseguir, impossível, crise, dificuldade, falta de confiança do empresariado. Pois é, com tudo isso nós conseguimos já 10 sponsors, 10 patrocinadores, 120 milhões de reais, nossa meta é 140 e até o final do mês de abril vamos conseguir. E o museu estará aberto para a comemoração do bicentenário da independência em 2022. Com certeza. Devidamente aliás, restaurado, o córrego Ipiranga, porque... Também, a Sabesp vai fazer. Vai fazer, porque eu teve uma época na gestão Marta, ela queria canalizar as margens plácidas, quer dizer, seria um caso sui generis, né? E onde estão as margens plásticas? Elas estão canalizadas, então vai ser despoluído. Vai, não, a Sabesp já tem esse programa, começa o ano que vem já, isso é um trabalho de 2 anos e meio, e o museu estará sendo entregue em setembro de 2022, com uma grande festividade para celebrar os 200 anos da independência. Governador, uma informação importante, aliás, os jornais também trazendo isso hoje, como é que o senhor vai fazer para antecipar a renovação de contratos de concessão de estradas? E a grande pergunta, todo mundo que usa as estradas quer saber, é possível reduzir tarifas? Sim, boa pergunta, Tiago. Sim, é possível a partir exatamente da renovação das concessões, dentro daquilo que a lei estabelece e prevê, obviamente. Nós temos muitas concessões, Denise, que vão vencer até 2022, portanto, dentro do nosso período de governo. Para todas elas, todas que a lei permitir, nós vamos fazer a renovação. É melhor do que fazer uma nova licitação que leva tempo e o governo não tem interesse neste momento na outorga, em recursos da outorga, e sim em serviços. E tem o interesse também em reduzir o valor do pedágio para que a população seja menos onerada. Por que é possível reduzir o valor do pedágio? Porque o investimento será menor no novo período de concessão. E esses investimentos estarão concentrados em melhorias nas estradas, melhorias inclusive em estradas vicinais, vizinhas e próximas do eixo das grandes rodovias de São Paulo. Aliás, São Paulo tem das 20 melhores rodovias do país, Tiago, 18 estão aqui em São Paulo, exatamente porque são pedagiadas e bem administradas. Vamos melhorar o sistema de vigilância. Todas as estradas terão monitoramento eletrônico com câmeras OCR, capazes de fazer leitura de placas instantaneamente, ou seja, em segundos, e ao mesmo tempo iluminação de LED em todas as entradas e saídas das rodovias, recuperação asfáltica, sinalização e um sistema de atendimento de pista também. E 2 fatores novos aqui aos ouvintes da Jovem Pan e aos internautas que nos acompanham aqui em todo o Brasil. Primeiro, 2 tarifas diferenciadas. Primeira tarifa ponto a ponto, Vila. Você entra numa estrada de 100 quilômetros, hoje você paga por 100 quilômetros, mesmo que percorra 30 quilômetros. A partir da nova concessão, você percorre 30 quilômetros e paga 30 quilômetros, e não os outros 70 que você não percorreu. É no controle eletrônico. Aliás, gradualmente nós vamos também acabar com as praças de pedágio, porque você coloca na conta do seu cartão de crédito ou mesmo do seu celular, coloca o selinho no vidro e faz a leitura automática. Gradualmente vão acabar as praças de pedágio, não haverá mais necessidade disso. E a outra tarifa é a tarifa flexível, Denise. Tarifa para entre 10 horas da noite e 6 horas da manhã. Você pode ter 50% sobre o valor da tarifa, principalmente para o setor de logística e transporte de cargas. Com isso você diminui o custo para a logística, menos custo Brasil, diminui a poluição, o movimento nos períodos de pico e menos acidentes nas estradas. E as empresas, como é que vão ser remuneradas? Vai ter algum benefício fiscal do governo do estado? Nenhum. Elas continuarão a cobrar o pedágio, só que pedágios menores e, obviamente, nós temos aí também condições de, oferecendo estradas melhores, sobretudo para a logística de cargas, oferecer esta compensação com todo o equilíbrio.
Agora, governador, em relação às privatizações, a gente vê grandes projetos aí nas várias áreas. Hoje mesmo o Thiago estava falando há pouco sobre os cemitérios. Agora, há algum plano, assim, em termos de prazo para a execução de todos esses projetos? Porque nós tivemos a sua iniciativa também na prefeitura e agora a gente vê o prefeito deixando de lado alguns desses projetos porque houve dificuldades. Há dificuldades na justiça, a Assembleia já se posicionou contra algumas dessas privatizações. Como lidar com isso? Na verdade, a Câmara Municipal. Não, o que o Bruno fez foi... Estou falando agora em relação ao Estado já tem algumas críticas Estado... em relação a projetos gerais. Não, esse é o debate... Janaína Pascoal já começou a criticar a condição dos projetos, né? O debate é parte do processo democrático. Nós temos que debater. Eu mesmo tenho ido todos os meses à Assembleia Legislativa por iniciativa própria. Aliás, o primeiro governador na história, Vila, que vai à Assembleia Legislativa, independentemente de convocação ou convite. Todos os meses eu vou à Assembleia Legislativa, falar com a oposição, com a situação, quem é contra, quem é a favor, diálogo aberto e respeitoso em relação ao Legislativo. Faz parte do processo debater. Aliás, nós temos comissões de trabalho na Assembleia, as audiências públicas, isso é normal. E manifestações contrárias ajudam a aprimorar o projeto. E as concessões, privatizações e também as PPPs vão avançar. O São Paulo tem já, o Estado, um histórico nos últimos 40 anos, desde Mário Covas, avançando positivamente. Então, esse histórico já foi testado no Tribunal de Contas, Tribunal de Justiça, no Ministério Público, na própria Assembleia Legislativa. No município de São Paulo, vale a lembrança aqui aos ouvintes da Jovem Pan, foi a primeira cidade do país a fazer programa de privatização do Brasil, não é do estado de São Paulo. Então houve aí toda uma resistência normal, dado a um fato novo. E o Bruno está levando adiante. O que ele fez foi selecionar alguns projetos, ao invés dos 62 projetos que nós tínhamos de desestatização, ele selecionou 30 projetos, entre eles os mais importantes, para colocar em prática. 2 já foram, inclusive, o estádio do Pacaembu, a concessão já foi liberada, o estádio será melhorado, aprimorado, vai ganhar acessibilidade, obras, conforto, maior segurança para quem gosta do futebol, e o Parque do Ibirapuera e outros 4 parques na periferia de São Paulo também, que serão aprimorados, melhorados na segurança, acessibilidade, oferta de lazer, sem custar mais para a população. E vai avançar, inclusive esse dos cemitérios que o Bruno anunciou ontem. Jornal da Manhã também por imagens da internet, hoje recebendo o governador de São Paulo, João Dória. Governador, falando sobre transporte, sobre metrô, uma questão importantíssima, linha 6 laranja, linha 17 ouro, aliás o monotrilho que foi prometido lá para a Copa de 2014, e tem também hoje as informações sobre a linha que vai até o ABC, a linha 18, e também a instalação das portas nas plataformas da CPTM. Governador, como destravar esse setor que continua parado, por exemplo, a linha 6 laranja, que seria uma linha importante, vai servir universidades, PUC, FAP, Mackenzie? Bom, primeiro vamos retomar todas as obras, Thiago. Nós vamos ter obras de mobilidade urbana paradas em São Paulo. Ao longo da nossa gestão, todas serão retomadas. E serão retomadas em PPPs, em regime de parceria público-privado com investimento privado. E bons projetos, bem construídos. Isso já está acontecendo sob liderança do secretário Alexandre Baldi, que tem uma larguíssima experiência nesse setor, foi ministro das cidades, foi um bom ministro nessa área, e nós já avançamos, inclusive, nos projetos. Quero dar até uma boa notícia aqui aos ouvintes da Rádio Jovem Pan. O Expresso Leste, que aliás foi objeto de várias matérias de vocês aqui, que liga São Paulo até Mogi das Cruzes, a Estação da Luz até Mogi, era há 19 anos, Vila, que faz baldeação em Guaianazes, uma reclamação constante de quase 20 anos da população, sobretudo de estudantes e trabalhadores que tinham que fazer baldeação. Nós, em 99 dias, conseguimos encerrar com isso. E fui lá a Mogi e fiquei muito feliz, inclusive, em ver a reação, a alegria das pessoas, homens, mulheres, trabalhadores e estudantes, que agora vão economizar cerca de 30 a 35 minutos e sem o desconforto de fazer baldeação, sair de um trem e esperar para pegar um outro trem. E o que isso representou? Gestão, fundamentalmente gestão. O investimento não foi grande para isso, mas houve investimento de gestão. E é isso que o secretário Alexandre Baldi e os demais secretários do governo vêm fazendo para colocar o setor de mobilidade, CPTM, metrô, em ordem, concluir todas as obras, colocando, inclusive, você falou um tema aqui importante, Tiago, as portas nas estações da CPTM, as chamadas portas automáticas, transparentes e automáticas, elas vão evitar acidentes, vão melhorar o disciplinamento e assim como a troca dos trens também. Nós temos que ter trens novos, os trens velhos são inadequados. Por quê?
Porque eles não têm ar-condicionado, não têm a acessibilidade adequada, o nível de conforto é baixo, não tem Wi-Fi, não tem as tomadas de USB. Todos os trens novos que nós encomendamos e já ao final deste ano começam a ser colocados nas estações da CPT, nas linhas da CPTM, já estarão dentro desse novo padrão. Aproveitando duas questões rápidas sobre o transporte mesmo. Por que as estações do metrô em São Paulo? É uma dúvida que eu tenho, uma dúvida quase existencial. Por que as estações do metrô de São Paulo interferem tanto no entorno? Na Europa, você não vê a estação, você desce a escada, entra na estação. Em São Paulo, você tem estações que parecem mausoléus do faraó. Uma hora que as pirâmides de Kéops, Kefren, Miquelinos e tal. Por que isso? Por que São Paulo é diferente do mundo? Então, isso já houve uma evolução. Se você olhar a estação, você tem razão. Primeiro. Dois, é uma questão de evolução no tempo e espaço. Se você olhar a estação Oscar Freire, que eu fui à inauguração, não foi inaugurada por mim, foi pelo ex-governador Geraldo Alckmin, mas eu fui lá à inauguração. Você quase não vê a estação. Ela é exatamente como as estações de metrô da Europa que você não vê. Essa da Oscar Freire, que foi a penúltima, aliás, inaugurada, você praticamente não vê. Você tem só o acesso, ela é toda subterrânea. Então, as novas estações, elas serão menores, menos mausoléus, mais compactas, funcionais, seguras e com menos interferência ao seu entorno. E a questão, desculpa, só pegando esse gancho, por que não ia ter a questão do trem para o aeroporto, que é um dos festivais de besteiras que assola o país, como diria o Sérgio Porto? Eu diria que está no pódio, né? Está no pódio, porque é inacreditável. Você vai, aí você chega, para, aí você pega todas as tuas malas, passa para um ônibus, é um negócio inacreditável. Aquilo lá é uma das maiores bobagens do século XXI. Como é que o governo do estado vai enfrentar essa? Será que nós podemos ter um dia, como tem na Europa, já que nós estamos citando o exemplo europeu, de você pegar um trem e descer no aeroporto, muitas vezes você tem esteiras rolantes, tal, para caminhar, e poder ter acesso direto a um aeroporto tão importante, o aeroporto de maior movimento no Brasil, eu creio que é o de Guarulhos, né? Da América Latina. Um dos 20 aeroportos de maior movimento no mundo, e é o principal aeroporto da América Latina, que é o aeroporto internacional de Guarulhos. Você tem toda a razão, é um absurdo. E eu compartilho dessa insatisfação com você e com os que nos acompanham aqui na Jovem Pan. Ontem nós tratamos desse assunto mais uma vez com o ministro Tarcísio Gomes, ministro da Infraestrutura, bom ministro, aliás, eu queria registrar. Ele e toda a sua equipe, ele estava acompanhado de 5 outros secretários, toda a nossa equipe também, incluindo o Rodrigo Garcia, o Meirelles, o Henrique Meirelles, o Alexandre Baldi, o João Otaviano. Nós tratamos, um dos 5 pontos que nós tratamos foi exatamente esse. E temos a solução e vamos levar adiante finalmente e vamos eliminar este absurdo. Eu coloco isso no pódio entre os maiores absurdos do país. Como é que pode uma estação de monotrilho que leva até o aeroporto não chegar ao aeroporto? Ora, pois. É uma coisa que vira piada. O original seria para a empresa que administra o aeroporto fazer o tal do People Move, né, o governador? Mas aí por uma série de circunstâncias isso não houve e ficou por isso mesmo. Quer dizer, você chega perto do aeroporto a 1,3 km, tem que descer com mala na mão e pegar um ônibus, aguardar e esperar um ônibus e vice-versa. Quer dizer, quem chega de viagem nacional ou internacional, o mesmo desconforto. Temos a solução até o final deste mês de março, mais tardar até 5, 10 de maio, nós estaremos anunciando a retomada de uma obra que vai levar a extensão do monotrilho até os terminais 1, 2 e 3 de Guarulhos. E Vila, eu farei isso com uma satisfação enorme. E quero, inclusive, cumprir a primeira viagem com você, Marco Antônio Villa, porque eu, como você, eu quase estou no grupo dos revoltados com isso, porque é uma coisa tão vexatório para São Paulo e para o Brasil. Alguém que chega de viagem internacional, tem metrô? Tem sim. Agora, se eu tenho que pegar um ônibus com a sua mala na mão, se eu tenho que ir lá, sobe a escada e espera o trem. É inacreditável. Agora, essa extensão vai existir. Ontem nós falamos sobre isso também. O prazo é de 12 meses a partir do início da obra, ou seja, estamos confiantes de que, se tudo correr bem, entre agosto e setembro poderemos iniciar a obra e até setembro, outubro do ano que vem a obra estará pronta. E vai estar mesmo, porque quem vai executar a obra será a GRU Airport. Ao invés do Estado assumir, a GRU Airport vai assumir. Nós vamos, graças ao governo federal e à boa gestão do ministro Tarcísio Gomes, permitir que haja o desconto do valor correspondente à obra da outorga. Com isso, os acionistas, a empresa controladora da GRU Airport, pode fazer
o investimento, será deduzido do valor da outorga, ganham todos e, sobretudo, a população de São Paulo, a população brasileira e os estrangeiros que nos visitam. Agora, governador, em relação à malha de transportes do Estado, a gente falou há pouco da questão das rodovias de renovação, mas há alguns planos de alteração modal, de mais investimentos em outros segmentos. Inclusive, eu tenho um internauta aqui perguntando da MTU, né? Falando que a gente está falando muito da CPTM, mas ele está querendo saber da MTU. Tem algum plano para melhorar a malha? Inclusive, nessa questão de rodovias, eu acho que a gente está meio defasado também, né? Temos que acelerar, e é o que nós estamos fazendo. A propósito, quero lembrar que nós compramos 65 novos trens que vão estar em funcionamento, esperamos até o final do ano que vem. Os trens não são entregues todos de uma vez, eles são entregues em etapas. Até o início de 2021, os 65 novos trens estarão operando, todos com ar-condicionado, grau de conforto muito superior aos atuais, todos com internet a bordo gratuita, Wi-Fi gratuito, as tomadas de USB e acessibilidade. E também, lembrando que nós já entregamos 25 ônibus articulados, são aqueles ônibus com aquela sanfona no meio, para a região metropolitana, EMTU, para a região do Grande ABC. E agora vamos fazer novas entregas ao longo dos próximos meses. Ônibus também com acessibilidade, ar-condicionado, tomadas USB, o nível de conforto e de segurança total. E voltando só, Vila, falar sobre esse tema que me incomoda profundamente, eu fiquei muito feliz ontem, até postei, os que me seguem, nós temos 5 milhões de seguidores, viram o vídeo que nós colocamos ontem às 9 e pouco da noite, quando terminou essa reunião com o ministro Tarcísio, a minha alegria, a minha felicidade ao falar desse tema. São 1.700 metros até o terminal 2 e 3 de Guarulhos, e é o People Mover moderno, eficiente e gratuito também, porque ele vai permitir a conexão do terminal 1 para o terminal 2 para o terminal 3, ou seja, você não vai ter tarifa nesta etapa. Paga a tarifa, evidentemente, para quem vai até Guarulhos ou de Guarulhos até São Paulo, mas na área interna o acesso será gratuito. Agora, governador, em relação à segurança, eu quero até confirmar uma informação aqui, mas vários internautas estão falando de nomeação que saiu no Diário Oficial hoje de policiais, é isso? Isso. 590? 590, aliás, então, uma promessa... insistentemente aqui o pessoal está falando sobre isso. Uma promessa de campanha, inclusive, que nós prometemos, e hoje está exatamente no Diário Oficial. Estou vendo que o pessoal está lendo, é eletrônico, hein? Não tem mais Diário Oficial impresso. E esses policiais entram em academia a partir de agora e em breve estarão nas ruas ajudando a policiar a cidade de São Paulo e o interior também. E repetindo, Vila, aquela máxima que nós utilizamos durante a campanha, é polícia na rua e bandidos na cadeia. E a questão da escola, depois de Suzano, houve alguma reformulação dessa segurança, algum plano mais específico? Muita gente cobra, o governador, a ajuda psicológica das pessoas. Está vendo. Plano para todas as escolas, né? Para você ter uma segurança, certo que é uma situação específica, não é bandidagem normal, não é? Mas se cobra segurança. Aliás, a escola Raul Brasil é importante para que os ouvintes da Jovem Pan, os internautas também, Tiago, era das mais seguras, aliás, das mais seguras, apesar desse problema trágico que houve, foi pontual, e com os melhores índices de IDEB do estado de São Paulo. Nós temos mais de 5.300 escolas, ela estava entre as 50 melhores escolas e continuará do estado de São Paulo. Ela já foi toda pintada, revitalizada na sua parte externa, e ontem, ao conversar com o empresário Davi Pfeffer, estou aqui até revelando isso aqui também em primeira mão aos ouvintes da Rádio Jovem Pan, eu pedi o apoio da Suzano Pfeffer para a recuperação completa da escola, e ele concordou, para que tenhamos uma nova escola Raul Brasil até o final desse ano, para garantir aos alunos, professores e servidores dessa escola não a memória da tristeza, a memória da reverência, evidentemente, pelas 2 professoras que ali foram assassinadas, os 5 jovens também, mas com a lembrança de que a escola vai continuar a sua função de atender a mais de 1.000 jovens no atendimento à boa educação. O secretário Rocieli Soares, que é o secretário de Educação, que foi ministro da Educação, avançou num programa que já tinha iniciado em janeiro de atendimento psicológico na relação com professores e alunos e pais de alunos também, Tiago. E esse reforço começou exatamente na escola Raul Brasil, em Suzano. A equipe de psicólogos da Secretaria da Saúde está atuando lá, começando com os familiares dos jovens que foram assassinados e também das 2 professoras e todos os colegas e
e companheiros das professoras e os servidores dessa escola. E mudar avançando... a escola de lugar não tem chance, tem pais que pedem isso. Não haverá necessidade. Por isso é que vamos fazer a revitalização completa da escola. A escola, eu estive lá, foi um dia, talvez o mais dramático dia da minha vida, ao ver a cena, eu vi a cena ali das crianças assassinadas no chão, com poças de sangue, e as 2 professoras também. Eu revelei isso, inclusive eu fiquei muito chocado com aquilo. Mas nós vamos recuperar a escola, externamente ela foi toda pintada em 4 dias, interna e externamente, mas agora ela será revitalizada, inclusive com equipamentos de última geração, para que ela seja uma escola reverenciada na alegria de ensinar e não na tristeza de lembrar. A última pergunta, professor. Então, a última dividida em A e B, bem rápido. É do peixe, não? Não. Essa... o senhor é a favor da militarização das escolas? Não sou contra. Uma questão agora pequena, micro, mas a política tem questões micro, macro, a vida é assim. A reforma do Palácio dos Bandeirantes. Disseram que a reforma do Palácio dos Bandeirantes, eu acho um prédio pavoroso, eu implodiria aquilo. É um verdadeiro horror, de um mau gosto, a toda a prova tal, né? Era para ser originalmente uma universidade, isso, 50. Que a família Matarazzo construiu para isso. É realmente prédio, mas é muito feio. Agora, e que foi pintado tudo de preto, ficou, segundo alguns, um ar muito lúgubre, lembrando a caverna do Batman. Como é que foi essa história da reforma do Palácio? Bom, primeiro eu vou convidar você, Denise, Tiago, o Augusto, se a gente achar o Augusto, para um almoço no Palácio dos Bandeirantes, para vocês verem o que foi a reforma que nós fizemos lá. Em 34 dias reformamos o Palácio. Continuam, até porque o Palácio é grande, ali nós temos várias secretarias, transformando o Palácio num espaço melhor para se trabalhar e para se visitar. Aquilo é dos brasileiros de São Paulo, aqui não é do governador, não é de quem está lá. Aliás, eu nem sequer moro lá. Sou o primeiro governador nos últimos 30 anos a não usar o Palácio para morar. Eu tenho minha casa, continuo residindo nela. E uso o meu carro também, não uso nem sequer carro oficial e nem mesmo salário recebo, porque eu entrego o meu salário todos os meses para instituições do terceiro setor, o mesmo que fiz, Vila, ao longo de 15 meses como prefeito da capital de São Paulo. Fizemos sim reformas e modificações para atualização do Palácio, inclusive na área de elétrica, hidráulica, e também o estúdio. Fizemos um estúdio de rádio, um estúdio de televisão, já inauguramos isso há 20 dias e funcionando bastante bem para as emissoras do interior e também outras emissoras de televisão. E eu quero, de fato, deixar aqui o convite para que vocês possam lá ver. O valor do investimento até agora foi de R$1.157.000 para um espaço físico de mais de 25 mil metros quadrados, é bastante razoável. E repito, aquilo não é patrimônio do governador, é patrimônio dos brasileiros de São Paulo. E a pergunta B, rapidinho, professor. A B, a C. E espero que não pintem nenhum quadro do governador, que é uma das coisas mais pavorosas, os quadros do governador. Eu pegaria tudo aquilo, levaria para algum lugar como o Museu dos Horrores, que é do mau gosto. O quadro do Paulo Egídio, ele parece um revolucionário mexicano de 1910, é uma das coisas mais horríveis do Lembo. Não merece. Coitado do Paulo Egídio, eu gosto dele. Ele está em vida ainda, gosto da família, é um horror. Não, olha, eu não precisei nem decreto, mas eu concordo com você, Vila. Eu disse, olha, a partir de agora, não estou advogando em causa própria, mas enfim, é o que temos, né? Eu disse, a partir de agora, fotografia, pelo amor de Deus, não nada contra os que pintaram os quadros, respeito os autores, mas aquilo realmente parece a caverna, não é do Batman, é do Robin. Agora uma questão, é sempre bom pôr questão apimentada e tal, né? Falar D, hein, Thiago? Ele falou que era A, B, já passou pela C, agora eu prometo. Que é a questão do Bolsonaro. Alguns interpretam uma certa leitura da situação política, o senhor estaria se afastando do presidente Bolsonaro, já preparando essa candidatura para 2022. E poderia exemplificar com vários fatos. Um deles, por exemplo, seria a leitura que o senhor tem sobre 1964, que é radicalmente distinta da leitura que tem o presidente Bolsonaro, inclusive porque afetou a família do senhor, o seu pai, né? Foi caçado e exilado pelo golpe de 64. Para o senhor, 1964 foi um golpe. Foi golpe, não, indiscutivelmente, não tem como apagar a história, Vila. Apagar a história não dá. Você pode interpretar a história, agora apagar a história não dá. Não há afastamento, há apenas interpretações distintas. Desde o início, eu disse que nós não seríamos um partido, e nem eu como governador de São Paulo, alinhado ao governo Bolsonaro, mas apoiaríamos todas as iniciativas do governo Bolsonaro que fossem boas para o Brasil, como estamos fazendo com a reforma da Previdência, como faremos quando vier a reforma tributária,
quando vier também as novas medidas econômicas que o ministro Paulo Guedes apresentará do Pacto Federativo, todas elas que forem boas, nós vamos apoiar com voto, com a palavra, com manifestações, sem hesitar. E aquilo que representarem fatos distintos como esse de 64, nós vamos nos posicionar. Para isso não há nenhum afastamento e neste momento eu quero convidar você a ser meu parceiro para em 2022 sermos candidatos à presidência do Santos Futebol Clube. O Mário Covas dizia isso, hein? Duvido. Mário Covas dizia isso. Eu vou com o Vila, vou fazer uma chapa com o Vila. Não, mas todo mundo sabe que o senhor é candidato e não tem nenhum problema de ser. Eu acho que qualquer governador do estado de São Paulo, especialmente quem tem projeção política, como a sua participação, que é recente na política, desde a eleição de 2016 à prefeitura, ser candidato a presidente da República. Não é que faz a gestão para ser candidato, mas se lançar como candidato, isso faz parte da história brasileira desde o desde o Prudente de Moraes em 1894. Mas 30 segundos para a gente encerrar. Mas vai ser candidato mesmo? Não, olha, o Vila ele é de uma habilidade impressionante. Ele vai assim carinhosamente colocando, aí você vai, pisa na jaca e vai embora. Mas não existe o sonho de ser candidato a presidente? Não, o sonho é fazer uma grande gestão aqui em São Paulo. Essa é a minha obrigação. Eu fui eleito para isso, Vila. E faremos isso. Governador de São Paulo, João Dória, obrigado pela visita mais uma vez aos estúdios da Jovem Pan e até a próxima. Tiago, muito obrigado a você. Vila, muito obrigado. Sempre um prazer estar aqui. Denise, muito obrigado. Cadê o Augusto Nunes? Essa é a pergunta que fica no ar.